Olá, nono ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar utilizando o livro, dando sequência aí no capítulo que fala sobre relato de viagem. Vou pedir para vocês pegarem então o livro, página 142. Livro, página 142. E aí, essa sétima questão aí, que inicia a página 142, diz assim: o relato a seguir é o trecho de uma aventura vivida pelo navegador Amir Klink quando ele fez a remo uma viagem pelo Atlântico Sul. Então aí todo esse texto aí está narrando, né, está falando sobre a viagem desse navegador, né, dando todas as características, todos os detalhes. Ele coloca também sentimentos, tá, sobre aí essa viagem dele. Na página 143, diz assim: que experiências são relatadas nesse texto? Então, esse navegador aí, né, esse homem, Amir, ele relata aí, né, as experiências, né, da sua partida. Ele está se despedindo aí do porto, né? Depois vocês podem ler com calma, quem ainda não leu. Eu só não vou ler agora porque senão o vídeo vai ficar muito grande e depois eu não consigo, tenho dificuldade de colocar na plataforma, tá? Então, nessa página 143, ele pergunta, né, que experiências são relatadas nesse texto. São relatadas aí as experiências, né, da partida desse navegador. Ele está saindo aí desse lugar, né, em um veleiro. Letra B. Observe algumas palavras empregadas no texto. Então, no texto, quem não leu, né, vai ler, quem leu pôde ver as seguintes palavras: cais, atracados, baía, pesqueiros, âncora, barcos, porto, proa e mastros. Todas essas palavras aí são colocadas aqui no texto, tá? Da página anterior. O que essas palavras revelam sobre o espaço onde ocorreram as aventuras de Amir? Né, elas revelam aí que a aventura se passou no mar, tá? Por isso que ele utiliza aí essas palavras, por isso que ele emprega aí essas palavras, tá? Para mostrar que a aventura dele aconteceu no mar. Observe os verbos destacados no trecho a seguir. Então, ele retirou também o trecho, né, lá do texto, e aí ele pede para a gente analisar esses verbos aí, ó. Subir, fomos, carimbou e assinou. Estão até destacados aí esses verbos. E em que tempo verbal eles estão? Então, esses verbos aí estão em qual tempo verbal? Eles estão no pretérito perfeito, né? Eu subi, tu subiste, ele subiu. Nós subimos, vós subistes, eles subiram. Então, é só a gente lembrar aí, né, a conjugação. Então, todos esses verbos aí em destaque, eles estão no pretérito perfeito. Por que esse tempo verbal é predominante? Então, por que foi usado aí? Para, né, relatar aí que os fatos ocorreram no momento anterior ao do relato escrito. Então, os fatos relatados ocorreram em momento anterior ao do relato escrito. Por isso está aí nesse tempo verbal. Em determinado momento do relato, Amir Klink afirma que estava nervoso ao deixar a África. Explique por que ele se sentia assim. Então, ele estava nervoso por quê? Porque ele iria começar, né, a sua aventura em alto mar, né, cruzando aí o Atlântico, né, em destino ao Brasil, dentro de um veleiro, tá? Então, por isso aí que foi colocado aí, né, que ele estava nervoso. Na página 144, vou pedir para vocês estarem grifando, né, como sempre, esse esqueminha aqui, e eu vou ler aqui esse quadrinho azul, tá? Porque isso aqui facilita muito, né, o resumo aí do capítulo. Então, vamos lá. Vou ler primeiro o quadrinho azul, tá? Página 144.
O relato de viagem é um texto em que o autor registra, empregando a primeira pessoa do discurso, as experiências vividas durante uma viagem. Normalmente são apresentadas descrições para caracterizar os lugares visitados e os episódios vivenciados, de maneira que o leitor possa formar uma imaginação sobre o lugar e o modo como os fatos ocorreram. Então, por isso que o relato de viagem, né, ele tem essa estrutura de detalhes, né, de características para poder, quem está lendo, né, poder ter, né, para imaginar a cena, tá? E aí, qual é o objetivo de um relato de viagem? Relatar situações vividas durante uma viagem, expondo ainda sentimentos e sensações, né? Como aqui foi colocado aqui o sentimento, que ele estava nervoso, né? Público-alvo, pessoas que se interessam por aventuras, viagens e relatos. E características, relato de situações reais que ocorreram com uma pessoa, emprego da primeira pessoa do discurso e marcadores de tempo e a descrição. A descrição aí é um fato muito importante num relato de viagem, tá? Página 145. Expressões idiomáticas. Em nosso dia a dia, costumamos utilizar expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, ou seja, termos ou frases que assumem significados diferentes daquele que as palavras teriam isoladamente, visto que essas expressões assumem sentidos diferentes dependendo do contexto em que são empregadas. Essas expressões são chamadas de expressões idiomáticas. Então, quando a gente coloca uma expressão, né, ela pode ter vários significados dependendo do contexto, tá? É isso que está dizendo aí. Então, quando acontece isso, é chamado expressões idiomáticas. Primeira questão aí fala assim: releia a seguir trechos do relato de viagem de Che Guevara, que foi lá o primeiro texto, né, que nós vimos. Então, a expressão aí que está em destaque é comemos como leões, né? Então, nós vamos analisar essa expressão. E esse é o trecho A. O trecho B, ele coloca uma outra expressão, carta branca, né? O que quer dizer essa carta branca, essa expressão carta branca? Então, com que sentido a expressão em destaque no trecho A costuma ser empregada no dia a dia? Então, quando a gente fala assim, comemos como leão, comi como uma leoa, né? A gente quer dizer o quê? Que a gente, né, comeu muito, tá? A gente comeu com bastante vontade. Então, nesse caso aí, essa expressão quer dizer isso. Então, vocês vão escrever aí na primeira questão, letra A. E aí ele pede também para a gente analisar, né, a expressão em destaque no trecho B, onde fala aí carta branca. Nesse sentido aí, né, desse trecho aí, a carta branca é uma permissão, né? Eu falo assim, Jéssica, te dou carta branca para você resolver isso. Eu estou te dando permissão para você resolver tal coisa, tá? Um exemplo aí. Então, quando eu falo carta branca nesse sentido, né, é um sentido de permissão. Que outras expressões idiomáticas podem ser usadas para dizer que alguém comeu em demasia? Então, que outras expressões a gente pode aí colocar no lugar de comeu como leões, né? Podemos dizer, né, que a pessoa tem estômago de avestruz, né? Uma expressão aí também muito comum, que com certeza vocês já ouviram, fulano é bom de garfo, né? Ou seja, né, fulano come bem, come bastante, né? Então, essa expressão aí é a expressão mais popular que a gente ouve aí, né? Fulano é bom de garfo. Então, vocês podem colocar. O livro traz aqui essas duas, né, expressões. A pessoa tem estômago de avestruz ou é boa de garfo. Essas expressões costumam ser usadas em situações de formalidade ou informalidade.
de informalidade, né, gente? Então, quando a gente coloca assim essas expressões, são expressões informais, né, de informalidade, que são expressões utilizadas no dia a dia nosso, tá? Página 146. Leia a tirinha com alguns personagens da turma do Chachado. E aí são, né, 3 personagens aí, eu vou ler rapidinho. Olha só a cara de pau de Artuzinho, subornando o Zé Pequeno, o juiz do jogo. E ainda dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas. Naquele caso, é uma caixinha cheia de bombons de chocolate, né? O garotinho aí, né, dando uma caixa de bombom aí, né, pro juiz. Nessa tirinha, os personagens estão em um jogo de futebol. No primeiro e segundo quadrinho, eles demonstram insatisfação com a atitude do personagem Artuzinho. Explique o porquê, esse porquê aí junto com um acento, quer dizer o motivo, tá? Explique o motivo, o porquê dessa insatisfação, considerando que todos estavam envolvidos na mesma situação. Então, vocês vão explicar o seguinte, que a insatisfação, né, ocorre, né, porque os personagens, né, percebem, os personagens pertencem ao time adversário, né, de Artuzinho, e está mostrando aí uma caixa de bombom, né, ao juiz. E aí compromete, né, o jogo. Porque o juiz está aceitando a caixa de bombom, então vai comprometer o jogo. O que leva o leitor a supor que Artuzinho conseguirá o que pretende com o juiz? A fisionomia dele, né? Olha só, ele deu a caixa de bombom, ele tá, né, com a fisionomia, né, de que vai, né, no caso aqui, como fala, né, o que leva o leitor a supor que o Artuzinho conseguirá o que pretende com o juiz? A sua fisionomia. Na tirinha foram empregadas 2 expressões idiomáticas. Identifique-as e explique o sentido de cada uma delas. Então, quais as expressões aí idiomáticas que nós temos aí? No primeiro quadrinho aí nós já temos uma, cara de pau. É uma expressão idiomática, que quer dizer, se eu falo assim, Isabela é cara de pau, né? Eu estou dizendo o quê? Que ela é uma pessoa folgada, né? Uma pessoa atrevida, né? E depois, no outro quadrinho, fala aí, caixinha de surpresas. O que quer dizer aí essa expressão caixinhas de surpresa? Algo inesperado, né? Que vai surpreender, né? Se eu falo que Lucas é uma caixinha de surpresas, né? Que ele, né? Uma hora ele está agindo de um jeito, outra hora ele está agindo de outro. Ou seja, ele está sempre surpreendendo, né? É uma caixinha de surpresas. Então, as expressões aí, cara de pau e caixinhas de surpresas. E o sentido, cara de pau, pessoa folgada e atrevida. E caixinha de surpresa é algo inesperado, né? Algo que vai surpreender, surpreendente, tá? Há muitas expressões idiomáticas criadas com base em palavras do futebol. Faça uma pesquisa para identificar alguns exemplos e seus possíveis significados. Então, no futebol é usado muito essas expressões idiomáticas, né? Que, recapitulando, expressão... Ih, meu cachorro tá latindo. Expressão idiomática, né? Ela tem um significado, ela tem vários significados dependendo do contexto, tá? Só um minutinho. Estela, briga com os cachorros aí, por favor. Então, por exemplo, aí ele menciona aqui na letra D, num jogo de futebol, né? Por exemplo,
A gente escuta muito ficar para escanteio, né? É ficar, alguém deixar algo, né? Alguém ficou esquecido, ficou para escanteio, ficou esquecido lá, né? Depois o livro traz aqui outro, pisar na bola, fazer errado, né? Ih, o cara pisou na bola, né? Fez lá algo errado, deu um passe errado, né? E outra expressão também, pendurar as chuteiras, né? Vou pendurar as chuteiras, né? Ele vai o quê? Aposentar, ele vai largar o futebol, né? Vestir a camisa, né? Ele vai acreditar, ele vai defender o time, né? Então, eu vou vestir a camisa, eu vou acreditar, eu vou defender o meu time, vou vestir a camisa, tá? Então, são essas aí as expressões. Ficar para escanteio, pisar na bola, pendurar as chuteiras e vestir a camisa. Essas expressões o livro que trouxe, tá? E algumas delas, né? A gente até ouve mesmo, né? A questão de vestir a camisa, ficar para escanteio, né? São bem comuns aí quando a gente está assistindo aí uma partida de futebol. Página 147. Terceira questão. Leia a tirinha a seguir e atente para a expressão do olhar do crocodilo e para a recomendação que Ed Sortudo dá ao réptil. Então eu vou ler aí. Bem, está na minha hora. Amanhã eu volto para conversarmos mais um pouco. Aí depois ele fala, e nada de chorar lágrimas de crocodilo. Né? Então vamos aí analisar essa tirinha. Explique em que consiste o duplo sentido da expressão lágrimas de crocodilo e o efeito usado na tirinha. Então, quando a gente fala aí, né, lágrimas de crocodilo, né, é uma expressão idiomática, né, que indica lágrimas falsas, né? Por isso que causou humor aí, né? Que nada de chorar lágrimas de crocodilo, tá? Então aí a gente está analisando aí essa expressão lágrimas de crocodilo, tá? Que são lágrimas falsas, tá? Agora, leia o texto que explica o significado e o surgimento da expressão lágrimas de crocodilo. Aí o livro traz aqui, né, uma referência, né, de como surgiu, né, essa expressão lágrimas de crocodilo. Depois vocês podem ler aí, só uma questão aí de curiosidade, tá? E vamos para a página 148. Me perdoe os cachorros latindo, tá, gente? Mas é que o vizinho da frente, às vezes ele solta o cachorrinho dele, aí o cachorrinho dele fica pra lá e pra cá. E os meus cachorros ficam doidos, né? Com o outro cachorro solto. Página 148, letra B, diz assim, de que forma o texto dialoga com a tirinha? Né? Então, como que o texto aí, né, ele faz aí esse paralelo, né? O texto dialoga com a tirinha na medida em que busca esclarecer as possíveis origens de expressão. Então, o texto busca esclarecer as possíveis origens de expressão. Letra C. Reescreva a fala do segundo quadrinho da tirinha, substituindo a expressão lágrimas de crocodilo por uma expressão literal que indique a ideia de falsidade. Então, vocês podem dar aí várias respostas, tá? Por exemplo, quando fala assim, lágrimas de crocodilo, nós podemos falar também, né? Nada de chorar lágrimas fingidas, né? Nada de lágrimas de mentirinha, nada de choro falso, né? A gente pode estar aí substituindo por essas expressões, tá? Então vocês podem escrever nada de chorar lágrimas fingidas, nada de lágrimas de mentirinha e nada de choro falso. Ok? Leia o texto, então, quinta questão, situando aí, estou na página 148.
Quinta questão. Leia o texto a seguir que explica o significado da expressão idiomática pensar na morte da bezerra. Também é uma expressão aí muito comum, né? Quando a pessoa fica assim, pá, fulano tá pensando na morte da bezerra, né? E aí o texto fala assim, né? Esse trechinho aí. Pensar na morte da bezerra. Calma, ninguém morreu. Pensar na morte da bezerra não tem nada a ver com bezerra nenhuma. Quer dizer apenas que a pessoa não está prestando atenção no que está acontecendo. Está distraída, só isso. E pode nem perceber se tiver uma pulguinha danada querendo dar uma baita picada nela. Mas eu concordo que essa expressão é meio trágica. Tadinha da bezerra. Hein? Quem foi o sangue de barata que inventou isso, gente? Então, ele coloca isso aí, né? Que não tem nada a ver. Como eu falei, né? A pessoa está distraída e o outro sempre fala, tá pensando na morte da bezerra, né? Aí na letra B, porque a letra A aí é... Você já empregou essa expressão? Em que situação? Né? Então, isso aí é para você só pensar, lembrar, né? Na letra B, nós temos que escrever. Comente o efeito de sentido da afirmação calma, ninguém morreu. Né? Então, ele está aí sendo irônico, né? Colocando aí, né, uma ironia, dizendo, né, desse jeito, calma, ninguém morreu, né? E aí ele vai esclarecer, né, o leitor, né, dando a explicação dessa expressão pensar na morte da bezerra. Então, essa aí é a resposta. Letra C. Outra expressão idiomática foi empregada no texto. Qual é essa expressão e com qual sentido ela foi utilizada? Então, nesse texto aqui, né, além da morte da bezerra, ele coloca uma outra expressão. Qual que é? Lá no finalzinho. Quem foi o sangue de barata, né? Também é bem conhecida essa expressão aí, né? As pessoas sempre falam, né? Fulano tem sangue de barata, né? E na verdade a barata nem tem sangue, né? Quando a gente mata uma barata, não sai sangue dela. A barata não tem sangue. É uma pessoa que é uma pessoa insensível, né? Quer dizer isso, uma pessoa insensível. Né? Ela não sensibiliza muito com as coisas, fica na dela, fica lá tranquilona, sangue de barata. Então, qual é essa expressão? Sangue de barata. E qual o sentido? Né? Pessoa insensível. Ok, gente? Então, terminamos aí esse capítulo de relato de viagem, capítulo 7, tá? O próximo vídeo eu vou estar gravando a correção daquele exercício que eu passei, tá? E se der, eu já inicio o capítulo 8, que nós vamos falar sobre diário íntimo, tá? É bem legal esse último capítulo aí do nosso livro. É um capítulo pequeno, tá? Quem quiser já ir adiantando, pode adiantar, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, como eu sempre falo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.